Hoje é a 7ª terça-feira em que nós estaremos falando a respeito da oração do Pai Nosso. Eu não sei você, mas eu fui muito confrontado todas essas ministrações e que nós ouvimos aqui a cada terça-feira. E quando nós começamos a estudar, eu percebi que essa explicação de Jesus, essa orientação de Jesus, partiu de uma pergunta. Depois de que Jesus, naquele sermão do monte, falou o que ia acontecer. Falou: olha, eu não vou ficar com vocês para sempre. Fisicamente aqui, eu vou para Jerusalém, lá eu vou pagar o preço e eu tenho uma missão para você. Que missão é essa? De fazer as coisas que eu fiz e fazer ainda maiores. Então, enquanto aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus, comendo os pães que ele multiplicava, os peixes que ele multiplicou, enquanto aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus, vendo os milagres acontecerem, pessoas serem curadas, leprosos, paralíticos, mulheres com fluxo de sangue, enquanto eles estavam acompanhando Jesus e vendo até mesmo pessoas mortas ressuscitarem, estava muito bom, sem preocupação nenhuma, sem responsabilidade alguma. E como é bom a gente não ter responsabilidade, não é verdade? Ou será que é só eu que penso assim? Como é bom não ter responsabilidade. Por isso que muitas vezes a nossa tendência é sempre falar não. Se alguém te convida para participar de intercessor, não. Convida para participar do louvor, não. Convida para ser um diácono na igreja, não. Porque eu não quero responsabilidade. Mas Jesus falou: olha, durante 3 anos nós estamos caminhando, eu estou fazendo e falando as coisas de Deus, do Pai, e tudo isso não é em vão. Tudo isso é porque eu tenho uma missão para vocês. E olha, vocês deveriam ficar muito felizes, porque vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então foi nessa hora que os discípulos falaram: mas espera aí, até agora o que nós aprendemos? Durante todos esses 3 anos, será que nós aprendemos alguma coisa? Ou será que nós só participamos dos milagres que ele fez? Comemos o pão que ele multiplicou, o peixe, vimos os milagres acontecerem e aplaudimos: olha, esse é o nosso amigo poderoso. Não é bom ser amigo de poderosos, não é? E foi nessa hora que eles perceberam: nós não aprendemos nada. Se ele foi embora agora, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer milagres acontecerem também? Multiplicar pão, ressuscitar mortos. Então um atrevido ou corajoso ou ousado falou: Senhor, pelo menos nos ensine a orar. Ao menos isto. Porque se eu aprender a orar, eu vou pedir a Deus e o milagre certamente vai acontecer. Porque eu não sei você, mas eu entendi, eu aprendi, eu descobri que Deus ouve orações. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, firmes que não sabem. Pede e te darei as nações por herança. Salmo 52. Mateus 7,7. Pede, porque aquele que pede recebe, o que bate se abre, o que busca acha. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Salmo 145. De todos que o invocam em verdade. Achegue-se a Deus e Ele se achega a você. Deus ouve oração. Então, se aqueles 3 anos que nós passamos com Jesus, de nada valeu para aprendermos alguma coisa, ao menos ensina-nos a orar, Jesus. Porque na hora do aperto, eu sei
aonde eu vou olhar? Eu olharei para os montes, de onde me virá o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor. É o Senhor que é o meu socorro, e é para Ele que eu vou orar, e eu sei que Ele vai me responder. Ele é o poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o El Shaddai. E mesmo assim, Ele se inclina para ouvir a oração do pequenino. Salmo 40. Ele estende a sua mão para te tirar do lago horrível, do charco de lodo, e te coloca firme sobre a rocha. Coloca um cântico novo nos seus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. É isso que Ele fez comigo. Tenho certeza que é isso que Ele fez com tantos que estão aqui hoje, que certamente estavam atolados na lama, como Jeremias lá naquele poço, sem ter condições de subir. Mas Ele estendeu as mãos e nos tirou daquele lugar e nos deu uma nova vida. Clama ao Senhor, ora a Deus, ensina-nos a orar, Senhor. Mas nós temos uma tendência a aprender receitas. Se tiver a receita, eu faço. Se não tiver uma receita, não dá. E muitas vezes nós temos a oração dominical, como nós chamamos, a oração do Pai Nosso, como uma reza, uma receita, e oramos versículo por versículo, palavra por palavra. Esquecemos que Jesus falou: olha, quando você orar, não useis de vãs repetições, como fazem os hipócritas. Vãs repetições no hebraico, batarogar, é a mesma coisa que faz os papagaios. Falam de tudo, só que não tem raciocínio, não é racional. E o nosso culto tem que ser culto racional, usar a razão. Por isso você não tem que ficar falando em línguas o culto inteiro também, porque quando você fala em línguas, você não usa a razão. É Bíblia isso, viu, irmão? Não é que eu sou contra, não. Oramos em línguas? Também oramos com a razão, disse Paulo. Cantamos em línguas? Também cantamos com a razão. Culto racional ao Senhor. E Ele começa a nos ensinar. Ele fala: olha, eu vou mostrar como você deve orar. Está lá, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler todos juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aí nós aprendemos essa receita, usamos muitas vezes como um patuá, colocamos dentro da carteira, colocamos a Bíblia aberta em cima da estante, ou então escrevemos e damos para alguém, colocamos atrás da porta. E Jesus falou: não useis de vãs repetições, eu estou apenas dando um exemplo para vocês. Quando vocês orar, comecem entendendo a quem é que você está orando. E Ele nos fala do Deus, o Pai, como a referência perfeita. Talvez você tenha tido um pai maravilhoso aqui nessa terra, que você só tenha a elogiar. Mas por mais que esse pai tenha sido um pai maravilhoso, ele não é o pai perfeito como é o pai que está no céu. Porque o pai que está no céu é Deus.
adequado, o perfeito. Por isso é a Ele que nós devemos orar, é a Ele que nós devemos direcionar a nossa atenção. No céu, porque é o lugar de perfeição, aonde Ele está preparando moradas para mim e para você, e certamente Ele voltará para nos levar com Ele. Santificado seja o teu nome, porque o nome de Deus é o nome que está sobre todos os nomes. Aprendemos aqui tantos nomes de Deus. Na Bíblia tem 72 nomes de Deus. Cada um nome mostra um atributo de Deus. Se você precisa de paz, Ele é o Deus de paz, Jeová Shalom. Se você precisa de cura, Jeová Rafá. Se você precisa se você precisa que Ele abençoe você nas situações que você precisa, Ele é o Jeová Jireh, provê. Justiça, bandeira e tantos outros nomes de Deus como atributos para a sua vida. Por isso o seu nome seja santificado. Ele é o nosso Pai de todos. Não. Como assim? Mas foi Ele que fez todos, é verdade. Mas Ele veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Por isso todos aqueles que o receberam, Ele sim deu poder para ser chamado Filho de Deus. Aleluia. Filho é aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Então quer dizer que não é todos? Não é todos, não. Todos somos criaturas de Deus, mas filho é o que recebe como Senhor e Salvador. Esses são filhos do Pai. E começamos a desenvolver, a percorrer por esta oração. Aprendemos a respeito do reino de Deus. Quando eu cheguei neste versículo de número 10, como confrontou com as coisas que eu vivi e vivo. Porque quando eu penso no reino, eu penso em bens materiais. Venha a nós. Existe até um ditado, né? Venha a nós o teu reino, nada. Porque está muito ligado às coisas materiais. E aí nós descobrimos que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é paz. Quando ele orou, quando ele falou que o reino de Deus estava chegando, ele estava falando: olha, vai chegar justiça para a tua vida, vai chegar alegria para a tua vida, vai chegar paz para a tua vida. Você vai viver tranquilo, você vai poder colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isto é o reino de Deus. Está faltando, não consegue dormir em paz, falta o reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça, é gozo e é paz. Aleluia. Seja feita a tua vontade. E mais uma vez me confrontou. Porque fazer a vontade do Pai, sabe o que nós descobrimos? Fazer a vontade do Pai é amar. E o próprio Jesus falou: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. E ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Fazer a vontade do Pai é a minha comida. Fazer a vontade do Pai tem que ser algo espontâneo. Você tem que sentir vontade. Porque ninguém come sem comer, sem vontade. Come? Não. Ninguém empurra com ela abaixo. Você tem que sentir fome de fazer a vontade do Pai. Você não come qualquer coisa. Tem coisas que eu não como porque eu não sinto prazer. Porque comer tem que te dar prazer. Por isso que Jesus falou: fazer a vontade do Pai é a minha comida. Precisamos começar a pensar a respeito disso. Faça a sua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aprendemos que Deus,
Ele supre as nossas necessidades, Jeová Jireh, tanto físicas quanto os espirituais. Jesus estava falando aqui para uma multidão que passava fome. Por isso ele falava a respeito do pão. Só que ele falou: eu tenho um pão ainda melhor para você. Esse pão é pão espiritual. Nós nos preocupamos, ninguém aqui, eu dei um exemplo aqui, ninguém aqui come uma vez por semana. Ninguém aqui come a cada 15 dias, de mês em mês. Não. Seja pouco, seja muito, queremos comer todos os dias. 1, 2, 3 refeições a cada 3 horas. Por que espiritualmente não é assim também? Queremos alimentar o nosso corpo físico, mas o nosso espírito não. Uma vez por semana, de vez em quando der fome eu vou, e aí eu como. De mês em mês, quem sabe? Se você gosta de alimentar o seu corpo físico todos os dias, alimente também o seu espírito. Alimente também, querido, minha querida. Para o seu corpo físico, hoje existem tantas coisas, fast food, né? Coisas rápidas. Não tenho tempo de cozinhar, não tenho tempo de preparar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali que tem um cachorro quente, eu vou ali porque tem aqueles pratos rápidos. Se você pode até contratar um nutricionista que vai cuidar da sua alimentação todos os dias, uma comida regrada. Sabia que espiritualmente também você tem esses recursos? Tem. Eu não consigo ler a Bíblia. Amado, compra um livro devocional. Já veio o texto para você ler, já veio um resumo, onde você vai entender o que foi lido, e tem lugar para você marcar os seus desafios. Você quer alimentar sua alma? Tem igreja todos os dias aí para você orar. Até mesmo no seu quarto, entre lá e fale com Deus. Na sua casa, ouça louvor. Você pode alimentar o seu espírito. E aquilo é que mais a gente alimentar é o que vai se fortalecer. Mas não tenha dúvida disso. Vou alimentar meu corpo, alimentar meu corpo, alimentar meu corpo, e deixar a minha alma. De vez em quando, só quando der fome, chega uma hora que você não tem mais fome. Sabia que aqueles que têm problema de anorexia, chega uma hora que não tem mais fome. Não tem mais. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que pode alimentar a sua alma. Ele pode alimentar e te deixar com o seu espírito forte. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aprendemos no versículo 12 a respeito do perdão e descobrimos uma coisa muito séria. Perdão tem que ser vivido, porque se eu não perdoar, o perdão ficará retido. Então quer dizer que se eu não perdoar, a pessoa vai ser prejudicada, porque eu vou reter ambos, porque existe uma aliança, quebrou-se uma comunhão e ambos têm que ser perdoados. Tem que haver, é o único que é condicionado. Lembra que aprendemos a semana passada? Está lá no versículo 15: se porém não perdoarem os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se você não perdoa e esquece, você não tem perdão. Será que isso é claro? Acho que é, não é? Quer dizer que se você não perdoar, você não será perdoado. E eu não falo isso com alegria, eu falo isso para que você entenda. Perdão está condicionado. É preciso perdoar. Não ofereça o seu sacrifício. Se você fala mal do outro, se você prejudica o outro, deixe o seu sacrifício e conserte-se, porque você não tem perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E hoje no versículo 13 é o final da nossa campanha. Nós vamos falar sobre a tentação.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque este é o mal existe. O mal existe. E muitas vezes nós confundimos a tentação com provação. Quantas vezes eu tenho conversado com tantas pessoas, e eles veem a tentação como provação. Eu quero já falar uma coisa para você, querido. A tentação te afasta de Deus. A provação te faz aproximar de Deus. Quando aquele povo que saiu do Egito passou 40 anos no deserto, aquilo era uma provação para que eles se aproximassem, se consertassem. No meio daquela provação, por várias vezes, eles tiveram a tentação. Uma delas, quando Moisés subiu para o monte e ficou 40 dias lá. Ali Arão, o sacerdote, foi convencido a fazer o bezerro de ouro. O que aquele bezerro de ouro significava? Significava que o Deus que vocês servem não é um Deus forte, não é um Deus que pode te abençoar, é um Deus mentiroso, porque o inimigo ele sempre quer nos convencer disso, de que Deus é um mentiroso. Quer te afastar, fazendo com que aqueles povos se afastassem de Deus. E quando Moisés desce daquele lugar, ele ouviu músicas, ele ouviu louvores. Certamente Josué falou: olha, deve ser uma festa, Moisés. Eles já viram que nós estamos descendo, eles já perceberam e já começaram a festejar. E aí Moisés fala: esses louvores não são louvores para Deus. A tentação afastou. Quantas vezes ali no meio da provação você é tentado? Jesus mesmo, quando ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, porque todos nós temos que passar pelo deserto. Todos nós. E quando ele estava ali no deserto, eis que aparece o inimigo. E uma coisa que me chamou a atenção: o inimigo já foi com a Bíblia pronta. Você já leu isso? Está lá em Lucas capítulo 4. O inimigo já foi com a Bíblia preparada. Cuidado, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, para que você possa discutir com ele, porque ele conhece. Ele já chegou para Jesus querendo atingir as áreas que nos atraem. As áreas que nos atraem: egoísmo, fome, soberba. Ele falou: é por aí que eu vou ganhar Jesus. É por aí que eu vou derrotar o Filho de Deus. E ele chegou com a Bíblia lá e falou: Jesus, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras aí em pão, porque está escrito. Se você é o Filho de Deus, pula, porque está escrito. Se você é prostrado e me adorares, tudo isso aqui será seu, porque está escrito. Você conhece a Bíblia? Você sabe o que você lê? Se hoje você tivesse que discutir com o adversário, biblicamente, graças a Deus que nós temos escola bíblica, às segundas-feiras e no sábado. Amém. Para a gente aprender. Talvez você fale: ah, mas Jesus era Deus. Paulo falou o seguinte: ele realmente era Deus, mas ele não usou
do poder que ele tinha. Ele antes se esvaziou de todo o poder, de toda a sua glória, de tudo que ele tinha, e se humilhou na forma humana. Sabe o que ele queria? Ele queria sofrer ou passar pelas tentações que eu e você passa. Então nós não podemos nos justificar dizendo que Jesus, ele venceu porque ele era o Filho de Deus. Nós não acabamos de falar aqui que todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos Filho de Deus? Eu sou Filho de Deus, você é Filho de Deus. Glória. E da mesma forma que Jesus venceu, você também pode ser um vitorioso, uma vitoriosa. A tentação virá, querido. A tentação virá. Eu peguei aqui um texto que fala a respeito da tentação. O que é a tentação? É um estímulo ou uma indução a um ato que parece atraente, ainda que seja inapropriado, ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. É algo que te induz a fazer alguma coisa que você sabe que não pode, que não deve fazer. A definição de tentação pode ser uma restrição alimentar. Eu não resisti à tentação, aí comi o chocolate. Não podia, você sabe que não podia, mas levanta de madrugada e acaba com ele. Vou destruir. Uma trapaça, uma ostentação de orgulho, um deboche, um abuso de poder, uma oportunidade para roubar. Amados, não aguentei a tentação, estava ali tão fácil. Lá peguei, saí fazendo egípcia. Tentação, tentação, tentação. No contexto cristão, a tentação é o estímulo a um pecado ou uma ação imoral. De tal forma pode te induzir a pecar, porque ela tem muito a ver com a imoralidade. E talvez você fale, mas por que então Deus permite isso? Para que a gente possa aprender, crescer, amadurecer. Eu não resisto à tentação. Eu não posso passar ali pela vieira. Eu não posso ir em tal lugar. Eu não posso, amado. Sabe o que Paulo falou? Está lá em capítulo 10 de Coríntios. Ele fala, olha, não veio sobre vós, senão tentação humana. Mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Aleluia, Jesus. É palavra de Deus isso, amado. Essa história de que eu não resisto, não pode ser. Porque não veio sobre vós tentação que você não possa resistir. Não tem como. Tiago diz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos os que amam. Você pode vencer a tentação. Você pode vencer a tentação. Glórias a Deus. É palavra do Senhor. Tiago ainda diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado. Deus me mandou uma tentação. Não pode ser, amado. Para com isso. Não, de Deus não. A tentação te afasta de Deus. E a Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Descendo do Pai das luzes. Aleluia. Então não diga de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria consciência. O que ele quer dizer com isso, meu Deus?
Ele quer dizer que o desejo já está no teu coração. Ninguém traz sem querer. Traz porque já está lá dentro já. Só esperando o outro ou a outra aparecer. E no momento que aparece, porque o inimigo é sujo também, ele quer participar de tudo que é sujeira, ele vai colocar a pessoa do jeito que você gosta na sua frente. E você já quer, porque está lá no seu coração. Não aguenta a tentação. Não aguentei a tentação, pastor. É isso que Tiago está falando. Cada um é tentado quando é atraído e engodado por sua própria consciência, seu desejo. É coisa que está lá no seu coração. Você deseja mentir, você deseja roubar, você deseja pecar, adulterar. Está lá dentro do seu coração. Eu conheço pessoas, e esses dias mesmo, não é nem surpresa, mas falaram, a pessoa falou uma coisa a meu respeito, dizendo que eu falei uma coisa para uma determinada pastora. Eu falei, meu Jesus amado, com que finalidade a pessoa mentiu? Eu falei para ela, olha, eu já falei tanta coisa a seu respeito, tantas coisas que eu não concordo, que eu não gosto, que não é bíblico, que às vezes por isso arrasta na língua, né? Tem coisa que ele tem que, né? Eu falei, mas isso eu não falei. Então a pessoa mente porque está lá dentro do coração dela. Mente para mim por mentir, porque se sente bem pecando, se sente bem mentindo. Oh amado, mas sabe quantas mentiras precisa você mentir para ser um mentiroso? Quantas mentiras? Uma. E sabe para onde vai os mentirosos? Geena, pior. Geena é lago de fogo. Está lá em Apocalipse 21. Não é inferno não. Geena é lago de fogo. Mas ele vai se converter antes de Jesus voltar, em nome de Jesus. E ele vai dar o testemunho ainda. Olha, eu fiz isso para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Versículo 15 de Tiago, nós estamos lendo Tiago 1, 13, do 12 em diante. No 15, ele diz assim: mas havendo a consciência concebido, ela dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? Morte. Você deseja, está lá guardado, você não fala para ninguém. As pessoas olham para você e acham que você está bonito na fita. É o santo, é a santa. Mas aquela coisa fica lá guardada. De repente o inimigo sabe, coloca a pessoa ou a situação na sua frente, você deseja, concebe o pecado, e o pecado gera a morte. Misericórdia, Jesus. Deus não tenta. Deus prova para nos aproximar. Na oração do Pai Nosso, nós podemos pensar em tantas coisas aqui no pão de amanhã, na provisão de amanhã, na vinda do Senhor, porque o céu Ele está preparando lá para nós, mas pouco lembramos do pecado que nós poderemos praticar se cairmos na tentação. Dificilmente, quando nós falamos a respeito do Pai Nosso, nós lembramos: livra-nos da tentação, livra-nos do mal. E se você observar esta oração, eu tenho a impressão de que é o que mais Jesus, e que o mal está, o mundo jaz no maligno, para tentar nos destruir, para tentar nos afastar de Deus, para dizer: olha, o seu Deus não presta, o seu Deus é mentiroso. A nossa oração hoje tem que ser: Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. No momento da tentação, ajuda-nos. Não deixe-nos cair na tentação.
Tentação virá. Ela virá com toda certeza. Mas oremos ao Pai hoje, pedindo a Ele que não nos deixe cair na tentação. Amém? Fique de pé, queridos. Quero orar com você.